Bom, nosso entrevistado é Renato Meireles, é fundador do Instituto Locomotiva, foi a primeira pessoa a estudar esse movimento da inclusão. Até foi num seminário que nós fizemos aí que ele apresentou um trabalho para desmentir aquela história da cara do brasileiro, que tinha sido capa da Veja na época. Renato, eu queria ver com você aí essa questão do fenômeno Bolsonaro, essa resistência da imagem dele aí junto a setores da população. Como é que você vê isso? Como é que viu nas eleições? Acho que para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né, Luiz? Primeiro, um prazer estar aqui com você, um prazer estar conversando com todos que te acompanham aí. Se a gente voltar um pouco no tempo, nós vamos ver que essa foi uma eleição do anti-establishment. Um anti-establishment que não tinha a ver com esquerda ou direita, né? Foi um anti-establishment que varreu vários governadores do PSDB, que não foram eleitos para o Senado, do MDB, que não foram eleitos para o Senado, não apenas do PT. Bom, mas Renato, o que aconteceu para um cara que foi quase 30 anos deputado, ou seja, uma boa representação, inclusive do establishment, ter sido eleito presidente da República numa candidatura anti-establishment? O que aconteceu foi a facada. A facada fez com que os pré-requisitos que não levariam o Bolsonaro à eleição presidencial deixaram de existir. Para requisito 1, não ter nenhum tipo de tempo de televisão. Após a facada, ele ficou com a maior exposição, maior até do que foi a do Eduardo Campos, que morreu na eleição de 2014. Para requisito número 2, ele arranjou a melhor desculpa para não ir a nenhum debate. A gente sabe que o debate nunca foi o forte do presidente da República, que não combinaria com a imagem de força dele não ir ao debate, né, fugir do debate. Ele conseguiu o melhor cenário possível para não ir no debate, que era estar doente. Mas a principal razão, e isso a gente acompanhou durante do dia 6, que foi numa sexta ou numa quinta-feira, se não me engano, foi uma sexta-feira, do dia 6 à segunda-feira seguinte, a gente fez mais de 30 grupos de pesquisa e 3 pesquisas quantitativas para tentar entender o impacto que a facada ia ter no eleitorado. E o que a gente viu é que o Bolsonaro, que do dia 1º, que foi o início da campanha, até o dia 6, já tinha perdido 4 pontos percentuais em todos os trackers que a gente estava acompanhando, de repente recuperou os 4 e ganhou mais 6. E esses primeiros 6 que ele passou a ganhar veio basicamente de pessoas que estavam votando no primeiro momento. A facada fez com que o eleitor do Bolsonaro falasse, se tentaram matar o homem é porque ele está incomodando. E ele imediatamente ganhou o voto do anti-establishment. O voto daqueles que eram contra qualquer tipo da política tradicional. Parte dos votos até que eram votos que no cenário do Lula apareciam e no cenário do Haddad, substituindo o Lula, não apareciam. Porque eleitores que inclusive achavam que estavam tentando prender o Lula para manter o Lula preso, para não deixar o Lula concorrer. Tamanho era o sentimento anti-establishment. E o Bolsonaro tocou a campanha, a narrativa de campanha, com esse sentimento. Esse sentimento continua no posicionamento do governo. Por isso que ele, mesmo sendo governo há mais de um ano, continua se posicionando como anti-establishment. Porque se ele se posicionar como governo, ele tem que entregar. Então ele faz oposição ao restante e mantém as brigas restantes. A mudança que existiu é que era uma briga concentrada contra a esquerda no momento da eleição, no primeiro momento, e que ele hoje direciona muito mais para o que a gente chama de direita com verniz. Eu estou falando do Witzel, eu estou falando do governador Dória, aqui em São Paulo, que de alguma forma tentam, seriam opções mais palatáveis à estratégia de polarização que ele está tendo. Essa estratégia de polarização é uma estratégia de candidatos a eleições proporcionais, normalmente, né? O candidato à eleição proporcional, você pode pegar os grandes puxadores de voto de eleições proporcionais, são aqueles que radicalizam para um determinado campo, que dá voto suficiente para ele ser eleito, senador, deputado e tal. Por mais que senador seja majoritário, mas
que garante aquela parcela do eleitorado suficiente para ele ganhar. Numa situação de ausência de lideranças no Brasil, de fragmentação do cenário político, os 25% que ele tem, 20%, 25%, garante com que ele vá para qualquer segundo turno. Então a estratégia dele é clara de manter esses 20%, 25%. E se nós formos olhar a postura que o presidente teve nas inúmeras crises que nós tivemos desde o início do governo, inúmeras crises, as quase diárias crises que nós tivemos desde o início do governo, sempre foi de pregar para os convertidos. E de manter uma bolha fechada nesses convertidos. E de alimentar notícias, muitas não verdadeiras, muitas fake news, para esses convertidos. E com isso é uma estratégia eleitoral clara de conseguir com o segundo turno, e no segundo turno, seja quanto for, as pessoas têm... É difícil não imaginar uma candidatura de um campo mais progressista também indo para o segundo turno, e ele, contra a esquerda, acredita que volta para os 40%, que é o suficiente para ele ser eleito. E a relação com a pandemia não é muito diferente disso. Então, por mais que ele sim tenha um desgaste, por mais que a popularidade dele tenha se abalado no preço da pandemia, vamos entender exatamente aonde se abalou. Abalou entre as pessoas próximas da classe A e B que que tinham optado pelo Bolsonaro. Mas que isso é uma parcela pequena do eleitorado. Né? Eram pessoas da classe A e B que são quem os primeiros sentiram o vírus, porque são pessoas que viajam para o exterior, que têm amigos que estão no exterior, né? E essas pessoas começaram a sentir na pele um pouco do que é essa estratégia do Bolsonaro. Essa parcela se distanciou, mas essa parcela é pouco relevante no total dos eleitores. Eu não estou te ouvindo. Uma parte do antissistema dele era ser contra o seu próprio ministro da Saúde. Agora ele passa para a linha de frente. E você vai ter, de acordo com todas as previsões aí, um agravamento da situação junto a quem acreditou que era uma gripinha e que saiu às ruas. Como é que vai ser esse segundo tempo? Olha, nós temos Quanto maior for, melhor for a estratégia de confinamento, quanto mais vitoriosa for a estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde, mais vai parecer que ela é desnecessária. É isso. Isso eu vi um estudo agora, que saiu agora. Então, assim, se as pessoas não morrerem no tamanho e na proporção que se espera sem um confinamento, a crise que vai ficar é a crise econômica. E aí ele criou uma narrativa para dizer que a crise econômica é dos governadores, que não é dele, porque ele foi sempre contra isso. Se a estratégia dos governadores é dos governadores, mas é da Organização Mundial da Saúde e de todos os países civilizados, for vitoriosa no ponto de vista de conter a doença, ele tem a desculpa econômica. Se não for vitoriosa no ponto de vista... A culpa é dos governadores. De contar as doenças, né, ele vai falar, olha, tá vendo como não funcionou a questão do confinamento? Então, é clara essa estratégia dele, que pode não parar em pé se o número de mortes crescer muito, que pode não parar em pé porque a questão econômica, em geral, é associado mais ao governo federal do que aos governos estaduais, historicamente, mas que para manter os 25%, 30% dele lá, é suficiente. Então, ele está apostando nisso. E ele também está prisioneiro dessa narrativa que foi por ele criada. Agora, se as mortes de fato estourarem, ninguém aqui está torcendo para isso, o quanto ele foi irresponsável como presidente da República vai ficar nítido. E qual é o termômetro, Luiz, para saber qual é o número grande? Tem um número mágico? Para mim, não é só a questão do número. É deixar de ser uma estatística e passar a ser as pessoas. Até agora, o noticiário tem privilegiado os números.
Então saiu de 500 para 1.000. Saiu de 1.000 para 1.500. Chegamos em 2.000 mortes. Isso, para a opinião pública, tem pouca diferença. Agora, se falar que quem morreu foi o seu João, foi a dona Maria, que era mãe de família, e trabalhava como empregada doméstica e não foi dispensada pela patroa, se foi o empregado que foi obrigado a voltar no trabalho porque estava com medo de perder o emprego. Se a gente começar a dar nome, RG, história de vida para essas pessoas, as mortes vão começar a ficar mais claras e mais próximas das pessoas. E aí essa postura, para ser gentil, pouco responsável, defendida pela presidência da República, começa a cair por terra. Os números meio que normalizam a morte. Sim. Né? E talvez o maior papel da imprensa, um papel tão importante quanto alertar sobre a importância do confinamento, seja humanizar esses números. Então, eu tenho assistido, para falar, ser franco aqui, eu tenho assistido o Jornal Nacional, um pouco CNN, que fala mais para a parcela racional da opinião pública. Mas como é que você vê esse racha, de uma loucura dessa aí, de uma irracionalidade dessa, ganhar, junto a 25% da população, que é muita coisa, a narrativa usando as redes sociais? Quer dizer, é um sinal também de falência daquele papel sinalizador que a mídia desempenhou em outros tempos também. Né? Como é que se chega a essa crise, eu acho que até terminal da opinião pública? Como é que vai se refazer uma opinião pública racional, com todos os exageros cometidos pela mídia nesses anos? Olha, primeiro que quando se fala que uma parcela grande dos brasileiros elegeram Bolsonaro pelo antissistema, pelo anti-establishment, vamos entender quem é o sistema. O sistema não era só o PT, o PSDB, o MDB. O sistema eram as instituições. Existe, inclusive, a imprensa. Isso. Inclusive a imprensa. E nesse cenário em que você não acredita em ninguém, você só acredita no que você fala e no que você quer acreditar. O movimento das fake news cresce por conta disso. A pessoa não quer reproduzir uma verdade. A pessoa quer reproduzir aquilo que ela gostaria que fosse verdade. Ela precisa de alguém que alimente ou que dê mais argumentos para falar, olha, tá vendo como eu estava certo? E isso é fortemente pensado pela lógica dos algoritmos predominantes nas redes sociais. O que é um algoritmo para engajamento? Um algoritmo para engajamento, que é o que tem nas redes sociais, ele é uma fórmula matemática que tenta formar grupos mais homogêneos entre si e heterogêneos entre eles. Ou seja, um grupo mais consolidado, de um lado, e um grupo muito mais blindado de um lado e diferente do restante do outro lado. Você tem aspectos positivos e negativos com isso. Você teve um crescimento dos movimentos identitários graças a isso, você tem pessoas que se organizam socialmente graças a isso, mas, por outro lado, se você entrar numa rede social de alguém que mora no Juventus, que gosta de futebol e mora na Moca, você vai ter certeza que o Juventus tem mais torcedor que o Corinthians no Brasil. Tá. Então, o primeiro forma de conseguir combater isso é ter mudanças nos algoritmos das redes para garantir um pensamento diverso presente na rede. Tá. Essa é uma coisa matemática mesmo, mas é para garantir a diversidade de pensamentos. Isso é um movimento. O outro movimento é começar a ter uma defesa ampla da verdade dos fatos. Então, tem uma defesa que não é o jornalista defendendo ele mesmo, mas é a sociedade defendendo a verdade, o direito da verdade. Isso começa a acontecer com essa crise. A gente tem vendo, olha, isso é medicina baseada em evidências, é uma estratégia política pública baseada em evidências, Nós temos que deixar isso claro de qual é as evidências. Claro a tal ponto de constranger aqueles que não estão baseados em evidência. E isso precisa ser fortemente trabalhado também. Então, deixa eu pegar um ponto relevante naquela pesquisa inicial que você fez lá atrás, aí, com periferia, com
onde você coloca esse sentimento da solidariedade era forte lá, mas você coloca que eles acreditavam fundamentalmente nos vizinhos, na igreja e neles. E neles. Né? E as redes sociais, elas reforçam, elas se valem disso aí, se aproximando deles e criando, a partir de uma pessoa em cada família, influência sobre toda a família, e essa pessoa sendo influenciada por uma voz externa aí, que é justamente através dos algoritmos aí. Vai ter que ter um enquadramento das redes sociais. Agora, quem que é o sistema e o poder capaz de trazer credibilidade para ser esse juiz novamente? Olha, primeiro tem que ter, a gente vê avanços no processo das redes sociais. Então, nós vimos, pela primeira vez na história, Twitter de um presidente da República sendo apagados. Né? Sim. Vídeos do YouTube saindo. Daí é óbvio que é um dilema entre, mas o quanto que isso é censura, o quanto não é, mas é um movimento que começa a mudar, obviamente, que algum tipo de regulação social seria necessário, seria fundamental para ter isso. Agora, a questão que tem que se dar em como falar sobre a importância da verdade, não apenas no jornalismo, mas também no entretenimento. Porque você tem que trazer isso no dia a dia das pessoas. Né? Então, vamos pegar movimentos muito interessantes feitos pela própria Globo, por exemplo, para o combate à violência contra a mulher ou pela criminalização do racismo. Quando essa pauta entrava nas novelas, e quando a pessoa que tinha violência contra a mulher passava a ser desnuda dentro da novela, passava a ser desconstruída dentro da novela, quando o racismo começou a ser desconstruído na novela, isso trouxe um efeito para toda a sociedade. Então, não pode ser uma defesa do jornalismo apenas falando para ele mesmo. Entendi. Tem que entrar em outras esferas da discussão social e dos debates sociais. A outra questão é que não pode existir um certo pudor que ainda existe em não dar os nomes corretos à mentira. Se alguém mente, você tem que falar que a pessoa mentiu. Falar, olha, o presidente da República falou que a cloroquina já é usada em todo mundo. Mas isso não é verdade. Falar isso não é verdade é diferente de falar que ele mentiu. Tá certo. Tem que dar nome para as pessoas. Porque não tem nada mais vinculado à política tradicional do que a mentira. Sim. Enquanto não se usar isso para mostrar que não é anti-establishment, pelo contrário, é o establishment e é a representação da política tradicional, essa imagem dele junto com o eleitorado não será desconstruída. Só que tem que ser dito, e tem um monte de pudor que não faz nenhum sentido. Então, mas vamos pegar um ponto aí que é complexo aí, o Renato, que você acompanhou bem também, que em todo esse período que nós tivemos nos últimos anos aí, o jogo político, da mídia inclusive, baseou-se na mentira. Quer dizer, quando você chegava e falava que o ministro tal cometeu um crime porque gastou o cartão corporativo comprando uma paçoca lá, estava mentindo. Claro. No plano mais sofisticado, quando você disse que a Petrobras estava quebrada e tinha que vender tudo, era uma mentira. Então, digamos, a hipocrisia sempre fez parte do jogo político. Quando o PT dizia que também não fazia nada e estava cooptando usando a Petrobras, ele estava mentindo. Mentindo, é claro. Então, de um lado, você teve, digamos, a internet, e a hipocrisia sempre fez parte do jogo político. A internet, de um certo jeito, as redes sociais, elas desnudaram a hipocrisia. Você não podia mais usar a hipocrisia como você usava antes. Como que vai se refazer esse monstro chamado opinião pública nesse jogo em que as mentiras são desnudadas e outras mentiras surgem? A hipocrisia... é uma complicação, rapaz. Porra. Eu acho que tem duas questões aí. A primeira é entender, tinha um termo que eu usei em algumas coisas, que era, eu não tenho bandido de estimação. Tá. Você, o que você quer dizer? Você não pode ter dois pesos e duas medidas. E esse jogo da polarização e da guerra, que é o jogo do presidente da República, também é o jogo de parcela considerável da esquerda.
Sim. Não é diferente, porque parcela considerável da esquerda também acha que a melhor chance de voltar ao poder é essa extrema polarização. Insistindo num processo de lideranças que tem uma dificuldade enorme de entender o que é esse novo Brasil, de reunir as pessoas. Então, quando todo mundo mentia, tem uma coisa que a gente usa para os nossos clientes do varejo, que quando tudo é oferta, nada é oferta. Ou seja, você entra num lugar que tem tudo com preço, você não sabe exatamente o que está mais barato. Tá. Se todo mundo só agride o outro, se a gente para de discutir o argumento dos fatos, e talvez a panela seja a expressão estética mais clara disso, né? Porque quando você está batendo panela, você não quer mais ouvir. Seja de qual lado você está batendo panela. Você tende a ir para os extremos e o meio fica meio sem referência. O grosso do eleitorado, né? Então nós estamos falando aí, sei lá, 60% do eleitorado escolhe pelo que o que ele considera menos pior. Sim. Para você romper isso, primeiro você tem que ter um grande compromisso com o que você acredita. Mentira é mentira, de esquerda ou de direita. Corrupto é corrupto, de esquerda ou de direita. Tá. Então, e ter um real compromisso com isso não é um detalhe. Só que, infelizmente, boa parte das lideranças não tem esse compromisso, porque preferem estar a serviço do jogo político ou da disputa radicalizada política. Então essa é a primeira coisa. Porque também a esquerda é vítima das redes sociais, daquilo que eles estão falando no seu próprio ambiente. A outra questão, além desse compromisso com o que é fato, é entender que o corona bota o Brasil numa outra situação. Até então, a polarização estava dada claramente entre esquerda e direita, ou entre um pensamento mais de esquerda e um pensamento de direita. Hoje, nós temos uma leitura política onde tem aquele campo das pessoas que, por diferentes razões, defende a vida e a civilização, e os que defendem a barbárie. Isso recoloca o campo e a organização num outro nível. A correlação de forças muda nessa situação. Então, é muito importante que o campo civilizatório entenda a necessidade de se aliar no campo civilizatório contra a barbárie. O Adnet fez uma paródia nessa semana muito interessante, que ele imitava o Brizola, né, falando que, olha, meus amigos, se eu estivesse aqui hoje, eu estaria ao lado da Rede Globo. Falando... Sim. Então, é de uma forma, obviamente, que é uma paródia, é irônica, mas o Adnet, ao imitar o Brizola, falando, olha, desculpa, a Globo, neste contexto, está do lado das pessoas que defendem a ciência e a vida. Então, nesse contexto, é aliada do que seria aliada do Brizola. Eu não estou entrando numa disputa, mas para mim, também simbolicamente, estética... Vou te falar, a melhor expressão que teve até agora do que seria a racionalidade foi essa representação do Adnet mesmo. Foi fantástica, né? Foi. Mas daí entra o ponto central, que é o seguinte, você não tem Brizola. Uhum. E quando você olha as lideranças que estão se apresentando aí, você tentar criar um Hulk, o próprio PT também não sabe onde se coloca, se entra para manter a radicalização anterior ou se... Então, quando você olha os poderes, as pessoas que se destacaram, que surfaram no período anterior, um Luiz Roberto Barroso, uma Lava Jato, um Moro também, deixaram totalmente de ser referência. Então você não tem a referência. De onde vão surgir as referências, digamos assim? Você tem a racionalidade, que é a própria Globo se posicionando, você tem grupos racionais da esquerda, o próprio Flávio Dino tentando se reposicionar dentro desse novo pacto, mas as referências para se contrapor ao Bolsonaro não existem praticamente. O Bolsonaro é único no campo dele e no outro campo... Então, essa reconstrução das lideranças, como é que vai se dar? Olha, eu tenho convicção que a demanda é por uma liderança com uma postura diferente. Sim. Alguém que fale que quer chegar ao poder para tirar poder dos políticos e dar poder para as pessoas. O problema é que esse tipo de narrativa tem pouca chance de conseguir passar pelo sistema político tradicional, que está falido e que faz de tudo para se manter. Sim. Lá. Mas é essa a demanda.
Então, nós vamos sair... Se não tiver uma narrativa capaz de falar isso, a tendência é que o governo continue. Dentro da política nacional e de um campo bélico, esse é o território do presidente da República. Sim. É o campo de batalha preferencial do presidente da República. Então, se não for capaz de se abrir espaço para uma postura nova, e uma postura nova passa pela radicalização da democracia, por orçamento participativo, por colocar, usar aplicativos para as pessoas puderem fiscalizar o serviço público. É radicalização mesmo, porque quando as pessoas não acreditam em ninguém, só acreditam em si, sim, o que você tem que fazer é dar poder, então, para essas pessoas. Por mais arriscado que seja isso de uma série de maneiras. Não tem outro caminho para ter uma reconexão entre governantes e governados. Para isso. E isso significa que a política tradicional tem que abrir espaço. Porque se não abrir espaço, ou continua do jeito que está, ou corremos o risco de ter um processo mais radical aí de ruptura. Nesse cenário, a candidatura do Luciano Huck é uma candidatura com grande chance eleitoral. Por quê? Porque ele é um eleitor, ele é um candidato azul, né, um candidato mais ligado a um campo historicamente da social-democracia, mas depois que chamaram o Fernando Henrique de comunista, né, as pessoas falam de uma coisa de um lado, com uma base eleitoral vermelha de outro. Porque quando você vai pegar o perfil do eleitorado do Huck, é um perfil lulista. Tá. São mulheres do Nordeste, mais velha, pessoas mais pobres, é um eleitorado lulista. E ele anda cada vez mais com uma narrativa muito mais social, de algum jeito, né? Muito mais como uma necessidade. Ele fala, a função do Estado é oferecer igualdade de oportunidades. Claramente. A questão é que no jogo político não pode ter queixo de vidro, né? Então essa real disposição para entrar no... Não é telhado, não, é queixo mesmo. Tá. É ser capaz de tomar porrada e segurar a porrada. Telhado de vidro todo mundo deve ter em algum momento. A questão é se você aguenta porrada ou não aguenta porrada. E isso ele ainda não conseguiu mostrar. Tá? Você tem essa briga que se deu desde o último processo eleitoral do PT com o Ciro Gomes é muito ruim também para um pensamento aí mais à esquerda sobre isso. Mas um perfil de uma candidatura como foi a do Eduardo Campos, como tem o potencial de ser a do Luciano Huck, como poderia ser a de um Joaquim Barbosa dentro de um PSB, por exemplo. De outras novas lideranças que existem, como, por exemplo, o prefeito do Recife ou o prefeito de Fortaleza, né, que são lideranças interessantes, assim, do ponto de vista. Ou do próprio Flávio Dino no Maranhão. Isso é um espaço de renovação que deveria ser alimentada e que não pode ser vítima de um pensamento hegemonista da parte da esquerda. Sim. Então, vamos pegar os dois lados. A esquerda com essa enorme dificuldade, a esquerda, entendendo o PT, aí, com essa enorme dificuldade de abrir mão, digamos, dessa influência sobre o eleitorado. E na outra ponta, vamos pegar a própria direita que se junta em torno de Luciano Huck e Globo também, com uma enorme dificuldade de abrir mão de um conjunto de dogmas econômicos aí. Quem que é o mediador aí desse jogo? Quem vai ser o mediador? É o eleitorado do meio. A minha hipótese é que a gente tem que... a saída dos extremos se dará pelo que eu chamo de teoria do W, né? Então você tem um extremo aqui, você tem um extremo aqui. E os dois radicalizando no discurso e na forma do discurso e na desqualificação do outro como principal argumento. Ninguém falando do futuro, só falando mal do outro e comparando passados. O que a gente tem que ter é uma radicalização ao centro. Só que, em geral, o centro, como o W mesmo, assim, só que a radicalização ao centro não pode ser morna, né? As pessoas tendem a associar o centro a um discurso morno. Não é um morno, é ser radical naquilo que é um valor, que é, eu não tenho corrupto de estimação, o certo é o certo, o errado é o errado. Compromisso fiscal não é algo ruim.
Mas isso não significa que o Estado não tem que oferecer igualdade de oportunidades, que não tem que distribuir renda. E os grandes países capitalistas do mundo estão distribuindo renda de forma muito radical. Sim. Então, isso não tem a ver com esquerda ou direita, tem a ver com civilização barbárie. Tem que distribuir renda. Tem que distribuir renda. Esse tipo de narrativa é uma narrativa que pode crescer. Porque, na real, Luiz, o eleitor não quer saber se o Estado é grande ou se o Estado é pequeno. Ele quer um Estado que funcione. Se a forma de ele entrar na faculdade for o ProUni, que é uma política pública operada pela iniciativa privada, tá beleza. Boa parte das vagas do Sistema Único de Saúde são em hospitais privados. Eu só estou dizendo isso porque essa discussão, uma coisa é discutir gratuidade, outra coisa é discutir se o funcionário é público ou privado. Eu estou trazendo, falando do ponto de vista do eleitorado. Do eleitorado, ele quer um Estado que funcione. Então, mas você está falando de uma racionalização, que nós já tentamos em outros momentos aí, que você tem que buscar o objetivo final. O objetivo final, o que é? O atendimento da demanda da população. Mas quando você vem, digamos, nos meios de se atingir esse objetivo final, você cai de novo numa discussão economicista meio furada. Você pega hoje aí essa preocupação com a parte fiscal, você não tem consenso nem, digamos, nesse meio intelectual, digamos. Pessoas que falam, não, se você emitir dinheiro, você consegue segurar a peteca sem inflação. E outros que falam, não, você está tirando dinheiro nosso para distribuir para governadores, que da ponta vai chegar no povo também. A irracionalidade nacional ainda é muito grande, né? Eu estou falando do campo, não estou nem falando do campo bolsonarista, estou falando do campo que tenta buscar instrumentos racionais contra o bolsonarismo. Nem por aí se tem consenso, né? Ou seja, é impressionante isso que enquanto isso as pessoas morrem. Então, é isso. Nós temos uma questão de emergência nacional. Né? Então as pessoas estão... Eu tenho fortemente defendido, seja na iniciativa privada, seja com os dados das nossas pesquisas, que de alguma forma tentam influenciar políticas públicas, que você tem que radicalizar a distribuição de renda. Sim. Tem que radicalizar a distribuição de renda, por quê? Porque o fruto do que está acontecendo, o que vai acontecer nas favelas, tem a ver com a desigualdade, e o Covid joga luz na desigualdade, porque ninguém melhor do que uma mãe de família para saber se o que ela precisa é comida, é remédio ou é gás. Sim, você chegou no ponto. E não tem ninguém que tem que decidir, só que os países liberais já descobriram isso há 50 anos. Meu amigo, dá dinheiro, não é? Dá dinheiro para as pessoas, e isso porque também incentiva o comércio local. Então, só para... Então, a gente está transformando aí várias das doações em ONGs que, de alguma forma, a gente colabora para... Amigo, dá dinheiro. Dá um cartão que essa pessoa possa escolher, comprar no comércio local, escolher o que é importante. Renato, mas de onde vai sair esse dinheiro? Meu amigo, da onde você quiser, mas precisa ter dinheiro. Aí os economistas podem discutir, podem brigar, mas entendendo que o dinheiro tem que chegar na ponta. Se parte disso vem das nossas reservas internacionais. E aí tem prós e contras. Reserva serve para gastar em momento de necessidade. Por outro lado, o que nos blinda contra crises econômicas internacionais, e obviamente nós temos uma crise econômica internacional. Agora, se você vai emitir dinheiro, é assim, quem falou para emitir dinheiro não foi o Guido Mantega, foi o Henrique Meirelles. O Armínio Fraga. Foi o Armínio Fraga, só para entender que, olha, não é o Mantega, foram pessoas assim que não. Tem dinheiro, tem cada moeda, você tem um monopólio do dinheiro. O Estado tem 2 monopólios, o da emissão do dinheiro e o da força. É isso. Então, na minha opinião, use os monopólios da emissão do dinheiro de um lado e use o exército para garantir a paz e não a guerra, e não as brigas, do ponto de vista de serviços, de investimento de infraestrutura, de construção de hospital de campanha, de fazer todo o restante do outro. Agora, faz a economia mexer. Porque tem um negócio que é importante nesse falso e, na minha opinião, estéril e radicalizando imoral debate sobre saúde versus economia. Sim. Porque, de novo, faz parte dessas falsas polêmicas para não discutir o mérito das coisas.
Eu não vou nem dizer dos óbvios estudos de que os países que cuidaram melhor da pandemia têm respostas melhores para isso, mas vamos pensar alguns aspectos. Nas periferias, as pessoas mais velhas são os únicos responsáveis pela renda fixa da família. Sim. Portanto, são essas pessoas mais velhas que estão segurando o salário quando o filho autônomo não está recebendo. Se elas morrerem, isso é um prejuízo enorme na economia. 2, o maior mercado consumidor do Brasil são o que nós chamamos de grey power, são os brasileiros com mais de 50 anos, que movimentam mais de 2,1 trilhões de reais. É mais do que 1,6 da classe C ou 1,3 da classe A. O maior mercado são o público de risco. Portanto, matar essas pessoas mais velhas é comprometer o maior mercado consumidor do Brasil. Boa. 3, tem uma coisa meio básica dos livros de economia que eu acho que as pessoas esqueceram. Mortos não trabalham. Mortos não produzem. Então, se a gente quer recuperar a economia, as pessoas precisam estar vivas. E, no limite, a economia se recupera. Vidas humanas não se recuperam. Sim. Então, esse debate, além de ser imoral, é pouco inteligente de ser feito. A solução para a retomada da economia não é sair do isolamento social, é botar dinheiro na economia, como faz a Alemanha, como faz os Estados Unidos, como faz boa parte das potências capitalistas do mundo. E é isso que precisa ser dito, porque senão parece que a responsabilidade é dos governadores. Não é. A responsabilidade é da presidência da República, que demorou muito para começar a pagar o auxílio social, num país em que 8 de cada 10 pessoas não têm poupança. Numa realidade das favelas, onde 72% das mães não tem um dia de dinheiro guardado. Que coisa. Onde 32% das mães já estão passando fome. É disso que nós estamos falando. É isso. Renato, obrigado aí pela entrevista aí, bichão. Foi um prazer falar contigo, é sempre um prazer conversar. Super obrigado aí pela oportunidade, querido.